Olá, como que você está? Espero que esteja tudo bem com a tua vida, com a tua família. E vamos começar orando para que Deus nos abençoe nesse tempo de aula sobre o Sermão do Monte. Vamos orar a Deus. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade que nós possamos falar da tua palavra e ao mesmo tempo entendê-la, Senhor. Que o teu Espírito Santo fale ao nosso coração, ao coração de cada um dos meus irmãos, é o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, hoje é a aula de número 3 dessa introdução. E hoje vamos trabalhar sobre o contexto e propósito do Sermão do Monte. Vou tentar ser breve e rápido, ok? Para que você possa entender o assunto dessa aula número 3. E vamos começar lendo, se você puder abrir sua Bíblia em Mateus, no capítulo 5, versos 1 e 2, como eu já tinha informado, das leituras que eu vou fazer, eu só vou pôr a referência e você vai procurar na tua Bíblia para a gente praticar, porque é um estudo, ok? Então, vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo... O Sermão do Monte começa com Jesus chamando seus discípulos à parte para um monte. E ali então Jesus se assenta como um juiz e como alguém que vai trazer as leis, ou um rabino que tem os seus discípulos ali aos seus pés. E então nós podemos fazer essa relação, por exemplo, com Moisés, quando ele entrega as leis ao povo no Êxodo. Você lembra da história do Êxodo, do povo que sai do Egito, vai para o deserto? E ali então Moisés, ele falou as leis do Senhor ao povo e como eles deviam se comportar e como deviam viver. E agora, preste atenção, está aqui Jesus a entregar esse ensino de como seus discípulos deviam viver, se comportar, seguir, agir dentro desse reino de Deus. Jesus, ele sempre fazia isso quando ele queria falar com um público específico ou com a multidão que ele reunia. Ora, Jesus se dirigia à beira-mar. Então veja, o povo vem para ouvir Jesus, Jesus vai, se dirige à praia ali, como é o exemplo do Mar da Galileia, que a gente tem vários episódios sobre isso, o Mar de Tiberíades ou Genezaré, que é ali a região da Galileia. Jesus entra ali no barco, e ali ele fica de costas para o mar, falando de frente para o povo ali naquela planície, ou naquela, seria ali tipo uma montanha, um monte ali, e ali ele fala do barco, e ele se utiliza disso como se fosse um megafone para ele. E é muito interessante porque ele aproveita uma dinâmica do vento. Então o vento vem de mar aberto, ele passa por Jesus e ele então ele conduz aquele som, porque são as ondas sonoras. Funciona como esse megafone, então, né? E nesse teatro de acústica natural, então Jesus ele faz as suas pregações. Inclusive, agora, recentemente, nós estivemos em Kos, numa ilha grega, e nós fomos visitar um teatro, que é o teatro ali romano de Kos, que é do século I, século II, e nesse teatro ali de Kos, eles têm como se fossem as pedras formando os bancos, né? Eles fazem os assentos nesse areópago. E ali, então, a pessoa que falava, nas costas dela, tem as colunas abertas, porque o vento vem direto da estrada, da rua ali, pega e dissipa, então, todo o ar. E Jesus utilizava dessa acústica natural sempre que ele fala para um grande número de pessoas. Porém, sempre que Jesus ele queria falar em particular com seus discípulos ou com a nova Israel aqui, os mais próximos, então ele levava estas pessoas para um lugar mais separado, de forma mais reservada. Talvez como uma espécie de retiro espiritual com os seus discípulos, na região ali do norte de Israel, no Mar da Galileia, próximo ali de Cafarnaum, que era o quartel-general de Jesus, podemos dizer assim. E esse grupo de discípulos, então, são todos aqueles que andavam mais perto de Jesus, pois na medida que seu ministério vai acontecendo, nós vamos vendo que vai para além dos 12 discípulos. Haviam outros discípulos, inclusive nós vamos ver, na medida que a gente vai lendo os textos dos evangelhos, que existiam até mulheres que também estavam juntos, servindo, ajudando e sendo mantenedoras disso. Então o grupo de Jesus ele vai
ali de uma forma bem grande, abrangendo várias pessoas. Charles Moore, que até escreveu um livro sobre, eu tenho ele, tá ali o livro, depois eu mostro para vocês, é um livro que fala sobre o Sermão do Monte, fala Following the Call, que seria seguindo o chamado. E ele faz um comentário interessante, ele diz assim: o Sermão do Monte não é uma ética para a sociedade em geral e nem um ideal de perfeição para o indivíduo. Não faz sentido vê-lo como um código ou padrão universal pelo qual todas as pessoas devem viver. Pois quando esses ensinos, olha o que ele fala agora, pois quando esses ensinos começam a ser separados da pessoa de Jesus, eles flutuam no ar e podem significar praticamente qualquer coisa. Tem toda a razão, porque quando você vê os ensinos de Jesus sendo levados fora da pessoa de Jesus, desconectados com a pessoa de Jesus, nós começamos a ver as coisas absurdas que são, por exemplo, colocadas ou relacionadas à vida cristã. Pode-se entender qualquer coisa, inclusive os bons comportamentos. Óbvio que ter um caráter que anda segundo o padrão de Jesus, você tem um bom comportamento, mas a questão é que não é isso somente. É um contato com Jesus, é uma verdade espiritual, há coisas muito mais profundas sendo tratadas. Então, desconectar de Jesus, é o que ele diz, então a gente acaba perdendo o sentido. Albert Schweitzer, que é um alemão, ministro luterano, teólogo e músico, ele coloca o seguinte, ele faz uma advertência aqui, que se tentássemos expor as palavras de Jesus como se elas fossem obrigadas a ganhar aceitação universal, é como tentar pintar uma parede molhada com cores bonitas. Vai borrar tudo se você fizer isso, se você não esperar primeiro secar. Pois primeiro, ele diz assim, temos que criar uma base para compreensão. Assim é o Sermão do Monte, a gente precisa criar essa base para compreensão. E aí é verdade que as multidões tinham sim a liberdade de ouvir a Jesus, mas o foco de Jesus aqui, ele está com os seus discípulos, ele está moldando os seus discípulos e criando neles uma identidade, para que ele possa ter esses discípulos seguindo com ele e sendo representantes desse reino. E o contexto bíblico então? Como o Sermão do Monte ele é descrito pelos evangelistas, ok? O episódio aqui desse sermão, que aparece no primeiro dos evangelhos, que a gente tem por ordem ali na nossa Bíblia, ele está, que é Mateus, então ele está, por exemplo, no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, e também tem uma porção de alguns versos que está em Lucas 6, que é chamado por alguns como sermão da planície, que algumas pessoas falam, não é o mesmo sermão. E é interessante que em Lucas 6,17, quando ele fala desse sermão da planície, ele diz o seguinte, descendo com eles, parou numa planura, aonde se encontravam muitos discípulos seus, e grande multidão do povo de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom. Vê? Ele para onde? Numa planura. Agora, John Stott, ele comenta que a aparente diferença da localização aqui não deve nos deter aqui nesse entendimento, porque planura também pode ser muito bem entendida como platô, e também questão ali sobre os montes, não é somente uma planície ou vale que a gente poderia entender assim. Portanto, a comparação dos conteúdos dos dois sermões aqui, no caso em Mateus e no caso em Lucas, de imediato a gente já consegue perceber que eles não são idênticos na sua totalidade. O sermão em Lucas, ele é consideravelmente mais curto, ele tem 30 versículos, e em contraste com o sermão que está em Mateus, que tem 107 versículos, é muito maior e ocupam 3 capítulos. E cada um inclui matérias que estão ausentes um no outro, por exemplo. Não obstante, há também várias semelhanças nos dois. Parte dos estudiosos, então, eles acreditam que o Sermão do Monte não foi somente um discurso apenas, mas que Jesus se utilizou desse sermão várias vezes durante o seu ministério. O que eu também acredito
que várias vezes esse deve ser o carro-chefe de Jesus, na medida que ele vai falando. Basta você olhar por tudo que Jesus fala, quando ele usa, por exemplo, as parábolas, os seus ensinamentos, ele volta de novo a falar dessas bases que ele fala no Sermão do Monte. O seu propósito e tema principal. O objetivo do autor aqui, do Evangelho de Mateus, é interessante e é importante também nós entendermos a forma com que Mateus está passando isso. Qual é a forma de escrita e qual que é o público-alvo e o foco de Mateus. Tanto os autores dos evangelhos como os autores das cartas, em especial do Novo Testamento, veja que nem aqui no Evangelho de Mateus ele escreve para judeus, quando você olha para as cartas, você vê que a carta tem um endereço para um público-alvo. Então é importante a gente perceber, aqui Mateus, ele está fazendo e falando com o público judeu, e assim ele vai apresentar o Messias para esse povo ali. E dessa forma, Mateus vai apresentar, tanto de uma forma clara e contextual, a narrativa do começo do ministério de Jesus para com o seu povo e a nova Israel. Por isso que eu pedi para vocês, na aula passada, assistir aquilo que eu deixei o link lá embaixo, na descrição, sobre aquele Bible Project, sobre Mateus 1, quando ele fala do livro de Mateus. É interessante você ver a linha de construção. Outra coisa a se perceber é a forma de escrita do evangelista Mateus. Ele faz links e ele dá uma sequência lógica no contexto judaico. Porque sendo Mateus um judeu, ele usa o semitismo, a linguagem semítica aqui, reino dos céus, se referindo ao reino de Deus. Algumas curiosidades, por exemplo, a frase reino de Deus ocorre 68 vezes em 10 diferentes livros do Novo Testamento, enquanto reino dos céus ocorre 32 vezes e aparece só no Evangelho de Mateus. Dá para notar a diferença? Nos outros, apresenta-se sem problema reino de Deus. Agora, Mateus, veja que ele tem um público-alvo judeu. Para se referir ao nome de Deus, o judeu trata com muita cautela quando ele vai falar do nome de Deus e evita pronunciá-lo de qualquer forma. E somente o judeu em si faz uso da palavra Deus ou fala de Deus assim quando necessário e com muito respeito. Além de dizer até que o nome de Deus é como um sopro, praticamente impronunciável. Então, aqui Mateus ele se utiliza de reino dos céus como uma forma indireta, como se ele falasse reino de Deus. Se entende-se a mesma coisa, não há divergências aqui. Como, por exemplo, você vê no Sermão do Monte, quando ele fala lá em Mateus, no capítulo 5, verso 3, e ele diz, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Tá vendo? Já no Sermão da Planície, que é de Lucas, capítulo 6, verso 20, diz, e então olhando para os seus discípulos, disse-lhes, bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Então, no Evangelho de Mateus, ele irá começar trazendo a genealogia da linhagem judaica de Jesus desde Abraão, já que ele está falando para judeu, ele vai se preocupar com esses detalhes e construindo essa ideia. É como se a gente caminhasse na história do próprio povo judeu. Olha que interessante. Mateus, por todo o evangelho, mostra muitos links e dá uma referência histórica relacionada com a história judaica ali e a história de Jesus. Então relaciona a história judaica com a história de Jesus, o Messias. Veja aqui alguns pontos quando você começa a ler o Evangelho de Mateus. Jesus, no começo ali, ele é perseguido já no seu nascimento, quando ele era criança. Aí seus pais são obrigados, então, a ir para o Egito. São avisados e vão para o Egito, então, por causa da perseguição de Herodes, que manda matar as crianças. Você conhece essa história. E aqui Mateus, ele se utiliza disso, que é como se fosse, ou como se ele estivesse revivendo a história do povo judeu indo para o Egito, quando eles vão para o Egito. Lembra de José, que José vai para o Egito, toda aquela história então, que depois por final vai o pai de José, Jacó, sua família vão morar no Egito. Depois, Deus chama Jesus e a sua família para Israel, para Palestina novamente.
E veja que aqui também é como se fosse uma representação da saída do povo da escravidão do Egito rumo a Canaã celestial, ou rumo a Canaã prometida aqui. É algo assim fantástico de ver a relação que Mateus está fazendo nessas conexões com o Messias. Na sequência, Jesus, na sua vida, passa pelo quê? Pelo batismo, como se ele fosse uma representação também do povo de Deus cruzando o Mar Vermelho para fugir da morte diante da perseguição de Faraó. E Deus opera aquela maravilha, eles passam pelo mar ali, eles são batizados ali, podemos dizer, pelo mar e passam para o outro lado. Depois, Jesus é levado para o deserto para ser tentado. E nós vemos a relação do povo judeu sendo levado ao deserto, onde eles também são tentados. Qual é a diferença? O povo judeu falhou, muitos acabaram ficando e padecendo no deserto e não chegaram à terra prometida. Agora este, Jesus, o Messias, não. Ele tem um procedimento diferente. Ele já mostra que quando ele é tentado, ele vence a tentação, ele vence os assédios. Quando Moisés ele recebe as tábuas da lei no Monte Sinai e entrega ao povo os decretos de Deus aqui, como eles deveriam obedecer e andar na lei de Deus, isso lá no Antigo Testamento, na Torá, nós podemos fazer uma relação agora com Jesus aqui. Porque Jesus vai para o monte e lá ele vai dar o sermão do monte e entregar o quê? A proclamação ou o discurso do que é ser um discípulo de Jesus e da aliança da graça de Deus. Percebe as conexões que Mateus está fazendo? E essa construção vai continuar quando a gente começa a estudar. Mateus traz a ideia de um reino aqui, desse reino, e ele mostra esse reino de Deus aqui, esse reino dos céus, como ele fala, na mente do povo. O judeu aqui, ele tem essa ideia de reino. E ele tem uma ideia bem vívida na sua mente, que está guardada por causa de todas essas histórias. Por isso que ele mostra isso daí. O povo de Israel como nação, na escravidão, no deserto, depois do sacerdócio, depois nos profetas, até a chegada da monarquia, aonde Deus faz prevalecer a raiz de Davi, o rebento, que seria o nascimento, a criança que nasce ali. E o profeta Isaías, ele mostra em Isaías 11:1, do tronco de Jessé, ou seja, da família de Jessé, da geração de Jessé, pai de Davi, sairá um rebento, haverá um nascimento, uma criança, e das suas raízes um renovo. Olha que lindo a mensagem já, o que Deus já estava fazendo. E Deus faz essa aliança com Davi, de que não faltaria descendentes em seu trono, de onde viria Jesus. Vê a conexão de Mateus. Então, na história de Israel, do povo judeu, depois de Davi receber essa promessa, viriam outros reis e o reino se divide. Mas, mesmo assim, nós vemos a mão de Deus continuando com ele. Na história, o reino norte, na divisão, o reino sul e o reino norte, capital Samaria, cai em primeiro para os assírios, 722 anos antes de Cristo. E logo depois, nós percebemos que em 586 acontece a queda de Jerusalém, acontece a queda e eles vão ser levados como cativos para Babilônia. Bem, e depois seguem-se o governo persa, do Império Persa, vem o governo do Império Grego, e os judeus então começam uma remota esperança de voltarem a existirem como reino com o enfraquecimento do Império Grego, de Alexandre o Grande. E eles começam então com revoltas, resistências no período dos Macabeus, que é a dinastia Hasmoniana, e é 105 anos antes de Cristo. E ali então eles não conseguem, porque acabam caindo diante do Império Romano, que assume o poder 63 anos antes de Cristo. E aqui, agora, quem está no poder, e nesse período onde Jesus está falando do Sermão do Monte, é o Império Romano. E agora aqui em Mateus 5 estão os discípulos reunidos junto com esse rabino, Jesus de Nazaré, que fala com autoridade e muito diferente dos religiosos de sua época. Religiosos que acabaram aceitando o acordo da própria Roma
para se manterem ali no poder, nas suas posições. E somando a isso, Jesus está realizando feitos extraordinários que nenhum outro fazia. Sinais, milagres, maravilhas, curas incríveis, até mesmo multiplicando o alimento, afetando até economicamente o suprimento e carência dessas pessoas. Porque eles não tinham, eles pagavam impostos, a vida deles era, de muitos ali, era uma vida precária. Pagavam altos impostos para continuar vivendo. E agora vem esse homem que multiplica pão. Veja que o interesse deles vem de todos os lados. Eles estavam impactados com essa novidade vista em Jesus. Como veremos no final do Sermão do Monte, lá para o finzinho do Sermão do Monte, no capítulo 7, versos 28 e 29, diz assim que quando Jesus acabou de dizer estas coisas, quando ele fala do Sermão do Monte, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino. Porque ele ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Percebe a diferença? Bem, e para um povo que aguarda um líder, esse é o exemplo perfeito das qualidades de um rei que todo mundo precisava. Pois todos sabem que um bom rei aqui precisava primeiramente ter essa capacidade de atrair, de chamar a atenção das pessoas, atrair por seus atributos. E Jesus faz isso. As pessoas vão sendo convencidas de que esse rei ele está atendendo às suas expectativas. Que ele pode fazer e que ele pode oferecer a elas aquilo que elas precisam. E Jesus fazia isso, inclusive na multiplicação do alimento. Imagina, esse rei é fantástico, porque a gente não precisa nem trabalhar, ele faz acontecer. As coisas se multiplicam. Então, vê que a mentalidade desse povo era uma mentalidade daquela época, que necessitava também. Então, eu abro um parênteses aqui para o cuidado quanto à expectativa, porque esse é um tema tratado por Mateus, inclusive quando nós vamos ler o texto. A expectativa, por exemplo, se você se lembra de Samuel, quando ele vai ungir Davi a rei, que ele vai até a casa de Jessé, e ele está ungindo ali o primeiro filho de Jessé, que é Eliabe, lá em 1 Samuel 16, e ele fala assim, certamente está perante o Senhor, o seu ungido, é esse o homem, por causa da estatura. Só que Deus responde para ele da seguinte forma, o Senhor diz a Samuel, não atentes à sua aparência, nem para a sua estatura, ou para a sua altura, porque eu o rejeitei, porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Percebe as diferenças aqui? Ali Deus escolhe Davi como novo rei e não Eliabe o forte, que era o que o próprio Samuel, profeta, ele na hora ele pensa. E aqui também muitos possivelmente estavam vendo ali naquele Sermão do Monte que eles poderiam estar, aquele que eles poderiam estar esperando, né, com expectativa, aquele Messias, que era diferente, porque ele falava diferente, ele fazia coisas diferentes. E agora os discípulos estão ali todos para ouvir esse sermão. E quem sabe agora, não poderia estar passando na cabeça deles, quem sabe agora vem enfim a revelação do plano nesse sermão agora que ele vai dar, de como nós iremos reconquistar nossa independência e qual será o plano de conquista contra os nossos inimigos, contra os romanos. E Jesus tem grande força para devolver o grande tempo para Israel anunciado desde os profetas. Jesus tem essa possibilidade. O Messias prometido que lideraria a tomada de poder de Roma, porque é isso que estava na mentalidade deles, vê? Mas não era isso ao que Jesus iria se referir à medida que ele ensina. Então, em meio a toda essa possível expectativa de muitos deles, Jesus começa o sermão e a palavra com a qual o mestre resolve começar. Qual é o pontapé inicial? É bem-aventurados, que ele está lá em Mateus 5:3 e vai seguir nessa sequência nos versos seguintes. Talvez agora que Jesus começou a falar bem-aventurados e ele vai dando cada uma das bem-aventuranças, eles então olham para Jesus, alguns dos seus discípulos olham para Jesus e podem estar olhando surpresos assim e sem entender nada do que Jesus está falando muito em seu discurso no começo. Mas Jesus não estava apresentando um novo conjunto de leis, mas exigindo uma nova lealdade à sua pessoa. E essa lealdade, ela deveria ser expressa em carregar as coisas que ele, Jesus, carregava. Valores e atitudes, guiados pelo seu próprio exemplo. Nós somos guiados por Jesus e somos guiados por exemplo.
E Jesus era a personificação do próprio Sermão do Monte. E ser leal a ele, Jesus, é ser leal à sua maneira de viver. E nós temos que olhar para a nossa vida dessa mesma forma. Como nós temos sido para com Jesus. E qual seria então o versículo-chave para a gente encerrar? Parte dos comentaristas definem os 2 primeiros versos como versículos-chave do Sermão do Monte. De Mateus 5, versos 1 e 2. Diz que, vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos se aproximaram dele e ele começou a ensiná-los. Então, dizem que esses seriam os versos chaves. Outros estudiosos, e é interessante, eles acreditam que é Mateus 5:20, que é o versículo chave. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Onde o tema principal aqui seria a justiça. Pois os líderes religiosos tinham uma visão artificial da justiça externa baseada na lei. Vê que era a forma com que eles enxergavam e eles impunham essa lei sobre o povo. E já John Stott, que escreveu a obra-prima da série A Mensagem do Sermão do Monte, ele diz o seguinte, que o texto-chave desse sermão seria Mateus 6:8, aonde ele diz assim, não sejam iguais a ele, se referindo aos religiosos da época, mas fazendo uma relação com Moisés, na época de Moisés, quando Moisés diz ao povo como eles deveriam ser e como o povo estava sendo, ou como os religiosos estavam induzindo o povo a ser com a sua religiosidade. Olha o que diz lá em Levíticos 18:3-5. Portanto, não se comportem como o povo do Egito, onde vocês viviam, nem como o povo de Canaã, para onde eu os estou levando. Não imitem o estilo de vida deles. Obedeçam os meus estatutos e cumpram os meus decretos, pois eu sou o Senhor seu Deus. Sim, obedeçam aos meus decretos e aos meus estatutos. Quem os praticar viverá por eles. Eu sou o Senhor. Então não façam como eles, é o que John Stott acredita. E é muito interessante porque no Sermão do Monte isso vai acontecer bastante. Também aonde no sermão Jesus mostra e leva seus discípulos aqui a entender a mensagem do que eles não deveriam se parecer e como eles não deveriam agir. Warren Wiersbe, ele diz, o Sermão do Monte é a parte mais conhecida dos ensinamentos de Jesus, embora se possa argumentar que ele seja a menos compreendida e certamente a menos obedecida. Então aqui, meus irmãos, nós encerramos essa parte de introdução, e eu acredito que tem muita lição para a gente aprender nesse contexto, primeiramente do que Mateus está tentando atingir. E como lição de casa, para nós encerrarmos, eu quero terminar pedindo para que você fizesse uma reflexão. Eu queria que você se colocasse nessa cena de Jesus juntos com os seus discípulos, à espera que Jesus começasse a falar. E que você analisasse quais são as intenções do seu coração à medida que você vai ouvindo essas palavras de Jesus ou lendo essas palavras de Jesus. Qual é a sua expectativa? O que você espera de Jesus? Pensando nisso também, que você avaliasse se você está vindo até Jesus com ideias pré-formadas, esse é um perigo, querendo colocar palavras muitas vezes naquilo que vai ser dito por Jesus, modulações aqui ou ali, pois isso é muito normal a gente fazer enquanto nós digerimos uma informação e a gente vai ouvindo isso, enquanto nós pensamos nisso, que era aquilo que eu disse que o povo provavelmente tinham nessa expectativa de um novo Messias, do Messias que vinha para livrar ele do reino ali do Império Romano. Qual é a expectativa que nós temos? Olhando para as nossas vidas quando a gente ouve as palavras de Jesus ou quando nós seguimos Jesus. E o meu convite é para que você viesse com um coração desprovido de você. Venha desprovido das suas armas, dos seus argumentos e deixasse Jesus falar, disposto a ouvir o que Jesus tem para dizer. E pedisse que o Espírito Santo falasse ao seu coração de uma forma nova, uma proposta nova, para que você saísse desse estudo de uma forma nova com Jesus. Então, meus irmãos, esse é o meu pedido. Eu quero terminar agradecendo a Deus e logo em seguida que você possa ter esse tempo, talvez aí hoje ou amanhã,
tendo esse tempo de estar lendo então o texto. Então vamos orar, vamos pedir ao Senhor que Ele nos abençoe. Deus, muito obrigado por essa porção que foi apresentada. E nesta porção da Tua palavra, nessas informações, que o Senhor possa falar com cada pessoa, Deus. Cada um que assiste, cada um que está, Senhor, tendo um tempo agora, e que o Senhor possa ministrar, transformar as nossas vidas e o nosso coração, é o que eu te peço. No nome de Jesus, fala, Espírito Santo, com a vida de cada um, e que nós possamos não te compreender errado, mas compreender o Senhor de uma forma correta, Deus. E ter expectativas corretas de um Jesus que tem muito para fazer por nós, e que tem muito para fazer em nossas vidas, Deus. Muito obrigado pela vida de cada um, que tenham uma boa semana, e que possamos estar juntos na próxima reunião, Senhor, para tratar dessa porção tão linda que é o Sermão do Monte. Muito obrigado, Jesus. Eu te agradeço. Amém. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima aula.